Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Passadinha rápida aqui para relembrar esta pérola do reino de Deus que aconteceu aqui na Escola Bíblica de Obreiros, no Recife, quando o pastor Elienay Cabral teve a sua mensagem retirada do ar. A pergunta que não quer calar é: por que tiraram a mensagem do pastor Elienay Cabral? Fique comigo até o final deste vídeo porque eu vou explicar os motivos pelos quais a mensagem do pastor Elienay Cabral foi retirada da grade das redes sociais das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Muito bem, antes de falar qualquer coisa sobre esse assunto, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho. Muito bem, após a abertura da Escola Bíblica de Obreiros no Templo Central das Assembleias de Deus, aqui em Pernambuco, praticamente num sábado à noite, o pastor Elienay Cabral pregou uma mensagem poderosa e impactante para a Igreja de Deus ali reunida. Só que tudo ia às mil maravilhas quando o pastor Elienay Cabral, usado pelo Espírito Santo de Deus, soltou esta pérola aqui. Eu fui de uma determinada igreja para pregar e eu me senti mal no púlpito daquela igreja. Eu não sabia explicar. Eu orei: Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana a Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Foi o suficiente para a diretoria da instituição Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, no campo do pastor Ailton José Alves, mandar retirar esta mensagem logo após o término do culto. A mensagem foi apagada das redes sociais da instituição. Se você for lá procurar, você não vai ver essa mensagem do pastor Elienay Cabral nas redes sociais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Recife. E a pergunta que não quer calar é: por que retiraram essa mensagem? Será que é porque a mensagem em si estava confrontando os desvios de conduta e de finalidade dessa direção da instituição aqui em Pernambuco? Os meus únicos filhos. Satanás quer que eu tenha mais de dois, mas eu só tive dois. E ele sabe, só que ele é o pai da mentira. Infelizmente, muita gente crê na mentira, mas eu só tive dois. Há muito tempo a gente vem combatendo este sistema que a Assembleia de Deus implantou em todo o Brasil. Um sistema regado a ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. E eu nunca vi um pregador subir no púlpito da Assembleia de Deus aqui em Recife, Pernambuco, e pregar uma mensagem nesses termos: estou para ver um culto no Templo Central que saiu uma mensagem como esta. É de conhecimento de todos que a direção dessa instituição sofre na justiça vários processos. E a gente vem postando isso aqui vez por vez, e todos os casos em que a gestão atual tem passado por tribunais por causa de desvios de finalidade dentro da própria gestão. Eu gostaria de reviver este assunto. Por quê? Porque é um assunto sério, uma mensagem impactante sendo retirada do ar, justamente porque estão devendo na praça. Existe um ditado popular dizendo assim: quem não deve, não teme. Então, se tiraram a mensagem do ar, é porque a mensagem tocou na ferida que estava aberta. O meu objetivo com este vídeo é levar você a ter um pouco de juízo, a pensar um pouco mais sobre esse assunto, relembrando a mensagem, fazendo com que você tenha espírito crítico para julgar o que está certo e o que está errado.
Eu vou deixar você com uma parte da mensagem e espero que esta mensagem sirva para que você manifeste aí um espírito crítico, pois em dado momento da mensagem, o pastor Elienay Cabral tece uma crítica ferrenha contra a apostasia que se instaurou dentro das Assembleias de Deus, principalmente com a liderança. Dê uma olhada neste vídeo e tire suas próprias conclusões. Tem muitos obreiros que estão aí, já perderam o escudo de ouro do seu ministério e agora estão vivendo uma farsa, estão vivendo uma imitação barata, porque eles não conseguem mais ter a presença de Deus em suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem reconhecer isso. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, vem sendo atacada. Roboão perdeu esses tesouros da casa real e da casa de Deus, significando que o povo ficou sem as defesas da casa de Deus, que todos ficaram expostos ao vexame, à zombaria dos seus inimigos. Todos tiveram a sensação de perda, de derrota, de humilhação. Foi uma coisa terrível. Todos. A igreja de Jesus, hoje, vem sendo atacada de todos os lados, por inimigos intelectuais, por inimigos morais e espirituais que estão tentando usurpar as nossas conquistas. Muitos líderes cristãos atuais já perderam seus escudos de ouro. É por isso que eles aderem a toda forma de movimento espiritual para maquiar a realidade espiritual, para esconder aquilo que eles já perderam há muito tempo. Caríssimos, como profeta de Deus nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu quero lhes dizer, precisamos cuidar de nossas fronteiras teológicas. Precisamos vigiar nossos valores. Precisamos fazer mais do que exibir nossos escudos de ouro. Precisamos de fato ficar atentos contra as surpresas dos saqueadores. Permita dizer ainda mais, de forma bem individual, meus queridos irmãos, nossos escudos pessoais, nossas posturas comportamentais, nosso compromisso com Deus tem se enfraquecido nesses tempos modernos. O problema é que nós não queremos reconhecer isso. Preferimos ostentar o que não temos mais. Sabe o que Jesus disse? Jesus declarou que o diabo é ladrão e salteador. E ele sempre procura oportunidade para saquear nossos valores espirituais. Saqueadores maléficos que nos perscrutam. Ladrões de nossos valores morais que nos espreitam o tempo todo. São inimigos que esperam que nós nos descuidemos da nossa fé para nos assaltarem, para nos derrubarem. Existem muitos meios pelos quais o diabo quer roubar de nós os nossos escudos de ouro na vida material, na vida política. É incrível como tem gente. Eu estou falando especialmente para pastores e obreiros aqui, como alguns obreiros estão se vendendo barato para essas coisas, como eles perderam o temor de Deus e estão se deixando levar por tudo isso. Mas Deus é justo juiz, diz a Bíblia, e julga com equidade. Se você está enveredado por um caminho que não é o caminho do Senhor, que é o caminho da vaidade, da presunção, então está na hora de você se acordar, se arrepender, porque o nosso Deus é rico em misericórdias para nos ajudar. Aleluia, 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 aleluia. Permitam-me dizer ainda mais uma coisa. Temos sido saqueados dos dons espirituais que se tornam raros a cada dia em nossas igrejas. As raras manifestações espirituais autênticas ainda sofrem as mais variadas críticas. Até um bocado de pastor assembleano, pastor Ailton, que não deixa o Espírito de Deus operar livremente na igreja, como vocês aqui podem, nesta noite, servir ao Senhor com alegria. Estive em igreja em que se alguém se levanta para entregar a mensagem profética, é repelida na hora de pode parar, porque aqui nós não queremos meninice. Meninice é de um pastor incrédulo, de um pastor que não crê mais nos dons espirituais, que já perdeu o escudo de ouro. Isso é meninice. Se isso é ser da velha guarda, eu sou da velha guarda. Mas estou muito bem concentrado na realidade de hoje. É triste saber que nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que quer dizer isso? É o certo pelo incerto. É o integral pelo mais ou menos. É a verdade pela mentira. É a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo isso nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que estão aí, beirando e tentando entrar nas nossas igrejas. É disso que eu quero te falar agora para terminar. A farsa das imitações. Meu Deus do céu. Note o que o texto diz assim: em lugar dos escudos de ouro fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e traziam os escudos de cobre e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Essa escritura retrata o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A partir de então, a história revela que houve uma divisão enorme no reino de Israel. 10 tribos se separaram, foram para um lugar. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual, com a direção de Deus no reino de Israel, produziu o caos espiritual que até hoje estão tentando recuperar o que já perderam. Até hoje, nunca mais recuperaram os escudos de ouro. Nunca mais conseguiram recuperar os tesouros da casa de Deus, nem tampouco os tesouros da casa do rei. Meu Deus do céu. Isso nos ensina, irmãos, que quando estamos fora do projeto de Deus, nós temos a tendência de buscar formas, meios e substitutos da verdadeira fé. O rei Roboão passou a viver com seus príncipes, generais e sacerdotes uma farsa. Ele trocou o ouro pelo cobre, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo que era mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou a sinceridade pela hipocrisia, ele trocou o autêntico pelo falso. Nós sabemos que no campo da tipologia bíblica os 2 metais são distintos. O
ouro tipifica a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade e a sinceridade. Mas o cobre é um metal feito de uma liga que envolve geralmente, às vezes, um pouco de bronze e de estanho. E dizem as traduções, que até tiveram dificuldade para essa tradução literal, de que isto é uma realidade. Essa combinação de cobre com bronze torna o metal ainda mais inferior do que o ouro. O cobre, quando polido, brilha como ouro, mas seu brilho e cor não tem durabilidade. O que o rei Roboão fez foi uma troca de valores. Houve uma mudança de atitude. Desenvolveu-se entre ele e os seus príncipes e generais e tal um espírito de mentira, uma tremenda de uma hipocrisia. Criou-se um estado do faz de conta, fazer conta que é, do parece que é, mas não é. É mais ou menos isso. Toda vez que o rei Roboão entrava no palácio ou no templo, a guarda real embraçava os escudos de cobre polidos e brilhantes para dar a ideia de que tudo era como antes, mas tudo não passava de uma farsa. Se contextualizarmos essa história, chegaremos à conclusão de que nossa história hoje, vivemos em muitos lugares e muitas igrejas, uma história bem parecida com a história de Israel. A semelhança do povo de Israel, a igreja vem sendo invadida no seu seio por saqueadores que querem saquear a igreja dos seus valores maiores. Nossos escudos de ouro, irmãos, são desejados e são visados pelo inimigo. E quem são esses escudos? São os nossos valores doutrinários, são os nossos princípios éticos, são os nossos bons costumes, é a nossa liturgia, é o nosso louvor, é a nossa fé. Tudo isso está correndo o risco de ser roubado, de ser saqueado. O ouro doutrinário de muitas igrejas por aí já tem sido roubado. Não há mais nem culto de doutrina. Os cultos de doutrina são os mais pobres, são os mais miseráveis, onde o povo nem tem mais prazer de estar lá, porque seus líderes não têm mais nada para dar, não tem mais nada para pregar. Que há muito tempo eles não se ajoelham para buscar de Deus a unção, o poder, a autoridade para poder pregar a palavra. Essa que é a verdade. Então eles preferem viver um estado do falso brilho do cobre. É o estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual. É o estado do polimento pentecostal. É o estado da emoção em detrimento da razão. É o estado da fé epidérmica, daquela que arrepia a pele e do arrepio dos pelos. Esse é o estado de muita gente. Eu me arrepiei, então eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele sai, depois passou o arrepio, ele volta a fazer a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É lamentável, irmãos. É lamentável. Eu fui de uma determinada igreja para pregar e eu me senti mal no púlpito daquela igreja. Eu não sabia explicar. Eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Mas aí, o que é que você achou disso tudo? Você concorda, discorda do meu posicionamento? Você acha que eu estou vendo coisas? Deixe sua opinião aí nos comentários. Porém, todavia, no entanto, se você concorda comigo que a mensagem do pastor Elienay Cabral foi direcionada contra pastores corrompidos da instituição, deixa sua opinião também aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Uma vez mais, eu lhe agradeço por permanecer comigo até o final deste vídeo. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do evangelho contra inovações, modismos, heresias e hereges. Curta, comente, compartilhe e faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe você, sua vida e sua família, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Graça e paz.